Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo certo? Como é bom estarmos aqui em mais um domingo, onde nós adoramos o nosso Deus e onde Ele se revela a nós. Antes da pregação, eu queria te deixar um aviso, tá bom? No dia 30 de agosto, a gente vai ter um evangelismo aqui na igreja, num sábado. O evangelismo vai começar às 5 horas da tarde e vai até às 8. Depois das 8 horas, a gente vai ter um culto ali no Café e Pique. Então, se você quiser me ajudar nesse evangelismo, por favor, fala comigo. Até agora a gente já tem 5 pessoas que falaram que querem me ajudar. É quase um avivamento já, meu irmão. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se esse número chegar a 10 pessoas, o pastor Paulo prometeu que na Santa Ceia ele vai fazer a Santa Ceia dançando a dança do pão. É uma dança que eu acho bem constrangedora, mas que ele decidiu trazer lá de Botucatu. E se chegar a 10 pessoas falando comigo que querem ajudar, é assim que ele vai ministrar a ceia. Amém? Tudo bem com vocês? Vocês estão muito curitibano hoje, fala comigo. Que bom que está tudo certo. Essa semana eu estava orando sobre esse culto, sobre aquilo que Deus queria falar, e Deus falou comigo 2 coisas. A primeira é que alguém aqui ia se sentir tocado a me levar para uma churrascaria para almoçar hoje. Se é você, meu irmão, fala comigo no final do culto, que eu quero muito saber sobre a sua vida, eu quero muito conversar com você durante esse delicioso almoço que a gente vai ter. E a segunda coisa é que Deus falou muito comigo sobre a importância da oração. Eu não sei se você percebeu, mas esse ano a gente tem falado sobre isso, inclusive é o tema do ano da nossa igreja, oração. E muitas vezes o que eu percebo é de que a gente não entende algo muito precioso sobre intimidade com Deus. E a realidade é que existe uma verdade sobre a intimidade com o Senhor, que é uma verdade para todas as áreas da nossa vida, mas que muitas vezes a gente não pratica quando está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Quem se contenta com aquilo que já tem, não pode reclamar pelo fato de que não tem mais. Você já teve aquele teu amigo que ficava reclamando do emprego dele, mas ele está no mesmo emprego há 10 anos e ele não muda. Ele fica lá fazendo a mesma coisa os 10 anos, falando mal do chefe, falando mal das coisas que ele faz. E sabe o que acontece? Você até ouve as reclamações dele no início, mas depois você vai falando, rapaz, o que você está fazendo ainda nesse lugar? Por quê? Porque quem se contenta com o que já tem, não pode reclamar pelo fato de que não tem mais. E na oração muitas vezes é assim. A pessoa fala sobre um relacionamento com Deus, fala sobre a igreja e fala que não está vivendo grandes coisas com o Senhor. Mas, no fundo, o grande problema é que ela se contentou com aquilo que ela já conhece do Senhor. Ela não está buscando conhecer mais a Deus e por isso ela acaba não tendo o direito de reclamar. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista com um gestor de uma das maiores empresas aqui do Brasil. E ele é um case de sucesso porque é uma das únicas grandes empresas brasileiras que fez uma sucessão bem-sucedida. Antes o gestor dessa empresa era o pai dele, e agora o gestor da empresa é ele. E muitas vezes isso não acontece bem. Essas sucessões, elas acabam quebrando as empresas e as empresas vão à falência. Mas ele, muito pelo contrário, ele conseguiu expandir o negócio do pai dele, ele tem muito mais franquia espalhada, a coisa aumentou, ele conseguiu ter muito mais faturamento. Então, nessa entrevista, a pessoa que estava entrevistando esse homem simplesmente perguntou para ele, olha, por que a sucessão do teu pai para você foi tão bem sucedida assim? A gente ouve tantas histórias, tantos contos, tantos casos de sucessões mal sucedidas. O que você acha que o teu pai fez diferente? E naquela hora aquele homem parou para pensar um pouco, ele ficou uns 5 segundos em silêncio e todo mundo estava esperando, meu pai pagou um curso para mim lá na Europa, eu fiz esse curso e deu tudo certo. Meu pai colocou um mentor muito bom para mentorear minha vida e por isso eu me tornei um gestor tão bom quanto ele. Mas a resposta daquele homem surpreendeu, porque ele disse assim, olha, eu acho que a nossa sucessão foi bem sucedida, porque o meu pai sempre me treinou para ser melhor do que ele e avançar os negócios. Enquanto normalmente nos outros casos de sucessão, os pais só treinavam os seus filhos para administrar aquilo que eles já tinham conquistado. O meu pai não me preparou para eu ser igual a ele. O meu pai me preparou para que eu fosse melhor do que ele. E isso fez com que a nossa empresa vivesse novas coisas a partir da nossa gestão. Ele disse que para ser um bom gestor, naquele caso, ele só precisava não estar aquém daquilo que o pai dele preparou para ele. E quando eu ouvi essa história, eu me conectei muito com o nosso relacionamento com Deus.
Porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que o desejo do coração de Jesus é que a gente fosse mais longe que Ele. Jesus pregou ali só na região onde Ele morava, mas Ele olhava para os discípulos e Ele dizia, não, vocês vão por todas as nações. Quando Jesus olhava para os discípulos, Ele falava, olha, é melhor que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo vai estar sobre vocês e a coisa vai começar a acontecer e vai ser muito maior do que é hoje. Vocês vão fazer coisas muito maiores que eu. Esse era o desejo do coração do Pai. E quando eu olho para a intimidade com Deus, eu percebo que a gente só não precisa estar aquém daquilo que o Pai preparou para nós. Às vezes a gente não avança e fica reclamando porque a gente se contenta com aquilo que a gente já viveu e a gente esquece de avançar na intimidade pelo mais que o Pai preparou para nós. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso você veio preparado. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 15 ao versículo de número 19. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 19. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Efésios 1, versículo de número 15 ao versículo de número 19, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa igreja, por esse lugar e por esse culto que o Senhor preparou para nós e que nós estamos ofertando ao Senhor. Por isso agora eu peço, Santo Espírito de Deus, venha sobre esse lugar, quebranta os nossos corações para que possamos ouvir da sua palavra e para que o Senhor gere em nós um desejo de irmos mais profundo no nosso relacionamento contigo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você já leu o livro de Efésios, você vai perceber que a intenção de Paulo era uma. Ele estava mandando uma carta para uma comunidade em que ela era formada por pessoas que seguiam a tradição judaica. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que não seguiam essa tradição, os gentios, começaram a chegar na igreja. E o que a gente percebe é de que durante toda essa carta, o que Paulo tenta dizer é de que os judeus e os não-judeus faziam parte do mesmo povo. E de que, por isso, os não-judeus não podiam se sentir do lado de fora. Paulo está dizendo, olha, é tudo sobre seguir Jesus e o Espírito. Não é sobre seguir as leis da Torá, é sobre seguir a Jesus. Não é sobre seguir os princípios judaicos, é sobre seguir a Jesus. Não é sobre você ter uma religião, mas é sobre você trilhar os passos do Mestre. E é justamente nesse contexto que Paulo escreve essa oração. Eu acredito que Paulo escreve essa oração para aqueles irmãos porque ele queria nos mostrar que para termos uma vida abundante em Deus, a gente deve buscar em oração o espírito de sabedoria e revelação que vem do Pai e não da religião. Olha que interessante o que Paulo diz no versículo de número 15. Olha, meus irmãos, eu ouvi falar muito bem da fé de vocês. Vocês são conhecidos, vocês fazem as coisas bem, vocês estão seguindo um caminho muito legal. Mas ao mesmo tempo, no versículo de número 15, Paulo diz, mas eu oro para que Deus os dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, está ótimo o que vocês estão fazendo. Está maravilhoso vocês viverem a vida que vocês estão vivendo. Mas tem uma coisa, vocês podem conhecer mais a Deus. Não se contentem com aquilo que vocês já viram. Não se contentem com aquilo que vocês já provaram, porque Deus tem mais.
E sabe o que é interessante? O que é interessante é que a sabedoria de Deus, ela não é lógica. A sabedoria de Deus, ela nos é revelada conforme a gente vai conhecendo a Ele. E conforme a gente mais conhece ao Senhor, mais Ele é revelado para nós. Só que para que isso aconteça, a gente precisa estar disposto a perder e a diminuir na intimidade com Ele, para que Ele cresça em nossos corações. Talvez você já tenha ouvido falar de um esportista que se chama Michael Jordan. Ele foi um dos maiores atletas da história desse mundo e com certeza o maior jogador de basquete de todos. E tinha um problema no início da carreira dele, porque ele jogava no time do Chicago Bulls. E no início, quando ele entrou naquele time, era um time muito ruim, mas ele era um grande jogador. Por 3 anos, ele foi o melhor pontuador da liga. Por muitos anos, ele foi o jogador que jogava melhor, que todo mundo queria ter no seu time. Ele era muito bom, mas tinha um problema no Michael Jordan. O time dele era tão ruim que ele não conseguia vencer. O time dele não caminhava junto com ele e por isso ele não conseguia fazer grandes coisas. Por isso a diretoria do time decidiu, vamos contratar um treinador bom. E eles trouxeram um treinador que na época era desconhecido. O nome dele era Phil Jackson. E quando o Phil Jackson chegou lá no Chicago Bulls, ele pediu uma reunião. Ele falou, olha, eu vou contar a estratégia do que o nosso time vai fazer. E aí estava lá todo mundo do time na sala. E ele olhou para o Michael Jackson e ele falou, Michael Jackson, errei. Michael Jackson não, né? Ele olhou para o Michael Jordan e disse o seguinte, Michael, você com certeza é o melhor jogador de basquete desse mundo. Com certeza você é o maior pontuador que eu já vi na vida. Você é o maior cestinha, você faz tudo certo, não tem um erro no teu jogo. Então eu vou definir a estratégia que a gente vai fazer. Olha, eu quero que você entenda que mesmo você sendo muito bom, você vai ficar menos com a bola. E você vai dar mais a bola para os seus companheiros. Mesmo que você seja muito bom, você vai fazer menos pontos. E você vai dar mais espaço para que os outros façam mais pontos. E tem uma outra coisa, você vai descansar mais. Você joga os 48 minutos, não, você vai jogar no máximo 38. Eu imagino todo mundo olhando, falando, rapaz, esse técnico está maluco. Ele está falando que para a gente ganhar, a gente tem que deixar o nosso melhor jogador pontuar menos, jogar menos, fazer menos coisas. Mas sabe o que aconteceu? Aquele grupo de jogadores acreditou no treinador. E o Michael Jordan, ele começou a pontuar menos, começou a aparecer menos nos highlights, nos melhores momentos, começou a ser menos visto pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele se tornou 6 vezes campeão de basquete. Tudo porque ele, apesar de saber jogar, decidiu seguir os passos de um mestre. E muitas vezes, sabe por que a nossa vida não está dando muito certo? Porque a gente acha que é o Michael Jordan. A gente acha que a gente é o melhor pontuador, que é o melhor jogador. Mas sabe quando a gente se torna um vencedor em Cristo? Quando na intimidade que nós temos com Ele, nós decidimos perder. Nós decidimos dar. Nós decidimos doar. E aí a graça dele se manifesta nas nossas vidas. Nós vencemos quando entendemos que apesar de sabermos muito sobre a Bíblia, sobre doutrina teológica, sobre todas essas coisas, nós precisamos nos submeter à presença de Deus. Porque é na presença de Deus que a gente tem a revelação dele. E é quando a gente tem a revelação dele que a gente tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem dos céus. Meu irmão, não importa quantos anos você está na igreja, não importa quantos versículos você saiba de cor, não importa qual a sua posição de liderança, sempre tem mais para ser revelado em Deus. E o preço a ser pago é simplesmente buscar conhecer a Ele cada vez mais através da oração, através da intimidade que nós temos com o Pai. Há um tempo atrás eu vi uma história de um pastor que ele foi passar um tempo na Pensilvânia. Eu não sei se você sabe, mas o estado da Pensilvânia lá nos Estados Unidos é um estado meio atípico. Porque no verão faz 35, 36, às vezes 40 graus. Mas no inverno faz menos 10, menos 12 e neva. Então ele só tinha ido para a Pensilvânia até então no tempo que estava de calor. E aí dessa vez ele estava indo para um tempo de frio. E quando ele chegou no aeroporto, ele foi alugar um carro como ele sempre fazia. E aí a pessoa que foi alugar o carro para ele fez uma pergunta, olha, se o senhor pagar $400 a mais, ou $300 a mais, você vai ter um pneu especial para neve.
E aí você não vai ter nenhum tipo de problema. Você só precisa pagar esse valor. E sabe, o pastor era meio, ele é como eu, assim, sabe? Ele era meio pão duro. Você também é assim? Sabe aquelas pessoas que pegam o requeijão até o último negócio, assim, fica a margarina naquele cantinho e você deixa ali? O pastor era tipo eu. Ele falou assim: rapaz, já vim aqui para Pensilvânia muitas vezes, nunca tive que pegar esse pneu de neve, não vou pegar não. Ele economizou os $300. O problema é que quando ele foi para o lugar onde ele estava direcionado aí, ele viu uma subida gigantesca. E quando ele começou a subir com o carro, ele falou: vai morrer. Então ele foi lá, pisou no freio, pisou na embreagem, puxou o freio de mão e falou: pelo menos eu vou ficar aqui parado. O grande problema é que na neve não funciona assim. E aí sabe o que aconteceu? No meio da subida ele foi para trás. E desceu tudo de novo. Deu glória a Deus que não bateu em ninguém que estava atrás dele. E ele falou: rapaz, acho que eu devia ter pegado esse pneu. Mas eu vou fazer uma coisa, vou tentar mais uma vez. Normalmente a gente é assim, né? A gente faz a burrada, ao invés de olhar para trás, a gente tenta mais uma vez. E ele foi lá assim, colocou a primeira marcha, subiu, conseguiu ir um pouco mais para cima. Mas quando ele pisou na embreagem, pisou no freio, o carro dele escorregou para trás. Tudo porque ele não tinha pagado lá os $300, $400 para ter um pneu especial para neve. Ele disse que quando ele desceu a segunda vez, ele entendeu: tá bom, se eu continuar assim eu vou provocar um acidente. Por isso ele ligou para alguém para buscar ele lá. E ele disse que conforme ele estava pensando naquilo, e pensando que ele ia até ficar com aquele carro que era inútil na neve por bastante tempo, ele começou a pensar no relacionamento dele com Deus. E ele começou a perceber de que quem não paga o preço no Senhor para buscar mais dele, sempre acaba retrocedendo. Irmão, se na vida com Deus, se você não está subindo, se você não está conhecendo mais, se você não está entregando mais, se você não está doando mais, se você não está fazendo mais daquilo que Deus tem para o seu coração, você vai descer. É igual estar com um carro sem pneu especial para neve, em um lugar que neva. Se você não estiver pagando o preço necessário de buscar a intimidade com Deus, você vai retroceder e a sua vida não vai avançar. Você precisa pagar o preço, não de conhecer mais da teologia, não de conhecer mais da história da igreja, não de conhecer mais das doutrinas da sua denominação. Isso tudo é lindo, isso tudo é maravilhoso. Mas sabe o que é mais importante? Você conhecer a Deus no lugar secreto, no seu lugar de oração. E quando você conhece mais dele e paga o preço por isso, você não retrocede, muito pelo contrário, você avança. A esperança começa a florescer no seu coração, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, porque a esperança ela floresce quando nós decidimos de todo o coração ver coisas que nós ainda não vimos em Deus. Eu acho que é justamente por isso que Paulo ora lá no versículo de número 18, mais ou menos assim. Ele ora para que os olhos do coração daqueles irmãos sejam iluminados, para que então eles conheçam a esperança. Paulo está olhando para aqueles irmãos e consequentemente olhando para a gente, está falando: olha, eu não quero que você só conheça a minha carta. Eu não quero que você só conheça o que eu estou escrevendo para vocês, o que eu acho que vocês têm que fazer. Eu não quero que vocês conheçam só o que os judeus acham que vocês têm que fazer. Eu não quero que vocês conheçam só logicamente as coisas. Eu quero que vocês conheçam a Deus de uma forma experimental e não racional. Paulo não quer que a gente só conheça por ouvir falar, que a gente só conheça por saber explicar. Paulo quer que a gente conheça porque a gente viu algo novo no Senhor, e esse algo transformou o nosso coração. Sabe por quê? Porque saber, mas não ver, muitas vezes nos faz viver como se a gente não soubesse de nada. Quando a gente sabe de uma coisa, mas não vê aquela sabedoria concreta na vida de alguém, na nossa vida, é como se aquilo não existisse. É como se aquilo não fosse importante. Há um tempo atrás eu vi uma história de um influenciador digital lá dos Estados Unidos. Muito provavelmente você não deve conhecer, mas o nome dele é Liver King. Por isso eu vou falar para você mais ou menos o que ele faz. Ele é um homem bem forte, assim, bem bonito, bem sarado, assim. Se você nunca ouviu ele, uma foto dele, ele é bem parecido comigo, tá bom? Ele é quase idêntico, assim. Muito parecido com o meu biotipo de corpo, assim. E ele se tornou referência porque todo mundo queria ser como ele. Porque ele falava que ele não usava esteroides e anabolizantes.
Ele falava que o segredo dele é que ele só comia carne. Irmão, ele comia carne crua. Tem vários vídeos na internet que ele falava, não, eu como, porque é natural, porque foi assim que Deus fez, e é por isso que eu me desenvolvo. E aí sabe o que aconteceu? Um monte de doido, vai que tem um doido, né? Um monte de pessoas começaram a fazer o que ele estava fazendo. Só comia carne crua, só comia as coisas que ele recomendava, só comia as coisas da terra, porque não podia nem cozinhar, nem ter contato com panela, porque eles queriam ficar fortes que nem ele. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele começou a vender um monte de suplemento também, que ele falava, olha, eu mato os bichos aqui na minha fazenda e eu faço esse suplemento natural. Se você tomar esse suplemento, você vai ter os mesmos resultados que eu. Os meus filhos foram curados de doenças, as coisas aconteceram, tudo por causa disso e dessa forma que eu estou vivendo. E muita gente começou a seguir ele. Sabe quantos seguidores ele tem hoje na rede social? 3 milhões. E muitas dessas pessoas estavam vivendo como ele vivia. Mas teve um problema. Sabe o que aconteceu um dia? O que aconteceu é que vazou na internet ele comprando esteroides anabolizantes. Tem mais do que isso, o médico que acompanhava ele brigou com ele e mostrou para todo mundo que ele era uma farsa, de que na verdade ele não era forte porque ele comia carne crua, ele era forte porque ele usava esteroides e anabolizantes. E naquela hora que revelou a hipocrisia dele, ninguém mais queria seguir ele. Quando vazou essa realidade, quando isso aconteceu, quando ele demonstrou que ele era um especialista só pelo que ele falava, mas que ele não praticava aquilo que ele dizia, as pessoas foram embora. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? É de que muitas vezes ser um especialista não quer dizer nada. E talvez você seja um especialista na palavra de Deus. Você saiba todos os livros de cor. Você saiba responder todas as perguntas, se a gente fizer aqui um questionário bíblico. Mas ao mesmo tempo, se você não vive aquilo que você sabe, e se você não vive aquilo que você prega, as pessoas não vão te seguir. Porque as pessoas vão entender que você é fake. As pessoas vão perceber que você é falso. Tudo porque ser um especialista que não vive o que sabe, só nos faz ser hipócritas. E é por isso que o convite de Paulo é, sim, estudem sobre o que eu vou escrever para vocês aqui. Estudem aí com o pessoal do povo judeu, mas entendam uma coisa. É mais importante conhecer ao Senhor e ter os olhos abertos para aquilo que Ele pode proporcionar. E então a esperança vai florescer no coração de vocês. Só vivemos uma vida esperançosa quando nós acreditamos em Deus e acreditamos que podemos viver algo novo através da oração e da intimidade que nós temos com Ele. Ontem eu estava lá na casa do Paulo e da Josi, e a gente estava falando sobre andar de bicicleta. Vocês perceberam uma coisa, meus irmãos, que os adolescentes e que as crianças já não sabem mais andar de bicicleta hoje em dia? Meus 2 irmãos, estou entregando eles aqui, sorte que sou eu pregando, então eles não estão assistindo, né? Mas meus 2 irmãos não andam de bicicleta. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava, rapaz, não via a hora de ganhar a bicicleta. Eu não sei como você aprendeu, talvez você tenha muitos arranhões aí até hoje, porque você estava tentando aprender a andar de bicicleta e não andou. Mas eu aprendi por causa de uma estratégia infalível. Eu menti. Você assustou aí, meu irmão? Mas sabe o que acontecia? Eu tinha uns 6 anos na época, eu morava num prédio cheio de moleque. E era uma vergonha você ter 6 anos e saber andar de bicicleta. O povo falava assim, rapaz, você já sabe ler e escrever, que vergonha. Você aprendeu a ler e escrever antes de andar de bicicleta. Eu ficava morrendo de medo. Por isso eu nunca falava que eu não sabia andar de bicicleta. Eu só falava que eu não tinha uma bicicleta ainda. Meu pai tentava lá, me ajudava, mas eu nunca conseguia direito. Até que teve um dia um menino bem maldoso, lembro o nome dele até hoje, o nome do... Não vou falar nada, coitado, vou liberar perdão aqui pela vida dele. Mas o nome dele era Henrico. E eu falei a mentira que eu sempre contava. Eu falava, olha, eu sei andar de bicicleta, mas eu ainda não tenho uma bicicleta. E o Henrique falou, isso aí é mentira. Se você sabe andar, ó, sobe aqui na minha bicicleta. Meu irmão, sorte que eu já sabia orar também. Eu falei, Senhor, eu preciso dar unção do bicicleteiro aqui agora. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso subir nessa bicicleta que eu consiga andar, senão eu vou passar vergonha na frente de todos os meus amigos. Vou ter que ficar lá no meu prédio, lá no meu apartamento, fechado. Nunca mais ninguém vai querer brincar comigo. Eu lembro que eu sentei na bicicleta. Eu respirei bem fundo. E eu comecei a fazer o que meu pai sempre falava para eu fazer. Só pedala e olha para frente. Não olha para os outros lados. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Eu pedalei e eu andei. Você vê, meu irmão, quanta mentira poderosa e pode te levar para lugares muito distantes. Eu imagino.
Estou brincando, pelo amor de Deus, não faz isso não. O certo é dizer a verdade. Mas aquele dia eu percebi uma coisa. Eu percebi de que quando eu acredito naquilo que o meu pai falou e vivo a partir disso, eu paro de cair. Eu paro de derrubar. Por quê? Porque eu acredito e vejo que dá certo. E é meio óbvio que o meu desejo era querer mais. Irmão, depois daquele dia eu andava de bicicleta todo dia. Pegava a bicicleta escondida dos outros moleques porque eu queria descobrir mais daquilo. Por quê? Porque deu certo. Era só olhar para frente e pedalar. E assim é na nossa vida com Deus. Quando a gente percebe que por mais a gente já ter muito conhecimento, apesar da gente já ter muitas experiências, Deus tem mais para nós e acredita nisso e olha para frente e caminha, fica tão bom viver a vida com o Senhor. É melhor do que andar de bicicleta à beira-mar, naquele dia bem gostoso, assim, sabe, que o ventinho vem na sua cara e que o pôr do sol está se pondo lá atrás. Assim é caminhar com Jesus, quando a gente continua buscando por mais. Quando a gente olha e fala, eu posso viver mais, eu posso viver mais coisas no Senhor, eu posso desfrutar mais da presença de Deus. Quando a gente acredita nisso e pedala, olhando para frente no Senhor, Deus se revela. E fica cada vez melhor conhecer a Ele de forma íntima. Apenas quando nós abrimos os nossos olhos para ver o que nós ainda não vemos, é que a gente passa a perceber o poder de Deus agindo em nós. E é justamente por isso que Paulo encerra ali a sua oração, no versículo de número 18, versículo de número 19, dizendo que, olhando para aqueles irmãos e dizendo que eles devem, que se eles buscassem o Senhor mais e mais, eles conheceriam além da esperança. Eles conheceriam a então incomparável grandeza do poder do Senhor para conosco, os que cremos, conforme a sua poderosa força. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa oração e falando, olha, eu conheço muito da Bíblia, eu estudei muito durante a minha vida inteira, e eu estou escrevendo uma carta para vocês porque eu sei que vocês querem a minha orientação. Mas eu estou orando por vocês, antes de falar o que eu tenho para dizer, de que o mais importante do que eu tenho para dizer é vocês conhecerem o Deus que eu conheço. É vocês terem a experiência que eu tive. É vocês terem a mesma fome, a mesma paixão que eu tenho. Porque então vocês vão conhecer o grandioso poder de Deus e vocês vão viver conforme a sua poderosa força. Paulo diz que quando os nossos olhos se abrirem, a gente vai ver a grandiosidade de Deus. Paulo diz que quando os nossos olhos se abrirem, a gente vai viver uma vida de esperança e não uma vida de reclamação. Paulo diz que quando os nossos olhos se abrirem para o caminho da oração, o Senhor fará muitas coisas nas nossas vidas. Enquanto a gente não se abre para vivenciar do poder de Deus, a gente não vai conhecer Ele plenamente e a gente vai andar para trás, a gente vai regredir, porque é assim que funciona a vida com Deus. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui numa reunião dos pastores aqui de Curitiba. E essa reunião foi numa igreja lá no Bairro Alto. Eu lembro que eu estava com um amigo meu, pastor, junto nessa reunião. Ele também era presbiteriano. E eu lembro que quando a gente chegou lá, tinha um homem americano pregando o evangelho. E ele estava pregando sobre a imposição de mãos e como isso acontecia lá na igreja primitiva. E eu lembro que ele pregou assim 1h30. Eu não sei você, mas eu sempre gosto de anotar a pregação, senão eu me perco. Fica uma dica aí, você que se perde na pregação, pega alguma coisa para anotar, que normalmente te ajuda, pelo menos me ajuda muito. E eu lembro que eu estava anotando, eu anotei todas as referências bíblicas, tudo que aquele homem tinha falado, e eu fiquei abismado com aquilo, porque eu estava feliz com o meu conhecimento. Ele falou, agora eu vou orar, e eu vou impor as mãos sobre vocês. Como bom presbiteriano, eu pensei assim, ele já leu a palavra, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Vou pegar as minhas coisas, colocar na minha malinha e fechar. Eu lembro que eu estava lá, fechando a minha malinha, assim. E ele começou a falar sobre o apelo que ele ia fazer. Ele falou, olha, eu vou orar por vocês. E enquanto eu estiver orando, se vocês sentirem a mão de vocês mexendo, se vocês sentirem como se tivesse alguém te empurrando para baixo, ou se vocês sentirem alguma coisa diferente do Senhor, eu quero que vocês venham aqui na frente, porque eu quero orar por vocês. Eu falei, tá bom, até parece que isso mesmo vai acontecer, né? Até parece que a minha mão vai tremer. Até parece que alguma coisa vai vir me apertar. E eu estava lá, preparando minha malinha. Sabe criança no final da escola? Parecia aquilo. Guardando estojo e colocando na mala.
Até que aquele homem começou a orar. E quando ele começou a orar, eu senti assim, ó. Eu falei, não. Deve ter sido eu, meu emocional, né? Não deve ter sido Deus que fez eu sentir isso aqui. Não pode ter sido. Deve ter sido alguma coisa. Treinei perna hoje na academia, por isso dei uma bambeada. Deve ter sido alguma coisa assim. Mas quando eu comecei a pensar e estava pegando a minha mala para ir embora, eu fui tão para baixo que eu levei umas 2, 3 cadeiras junto comigo. Imagina o meu tamanho, meu irmão. Os caras do lado ficaram desesperados. Falaram, vai logo lá para frente, antes que você derrube um monte de gente aqui. Eu fui. Eu lembro que quando eu fui lá na frente, eu me ajoelhei. E eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu já tinha visto pessoas pregando sobre aquilo. Eu já tinha tido a experiência de falar em línguas. Eu já tinha vivido grandes coisas no Senhor. Mas naquele dia eu não sei o que aconteceu, meu irmão. Era como se o meu corpo inteiro estivesse cheio de amor. Era como se o meu corpo inteiro estivesse cheio de luz. E eu chorava. Eu não entendia porque eu estava chorando, que eu não estava triste. Mas eu chorava. E aquilo começou a inundar dentro de mim. Eu me sentia assim como se tivesse um sol se expandindo dentro do meu peito, dentro do meu coração. Eu sentia que eu ia explodir. E aquilo estava tão bom. E eu lembro que o amigo que estava comigo ia me dar carona. Ele falou, olha meu irmão, já faz tempo que a gente está aqui, vamos embora. Eu lembro que quando eu levantei e fui para o carro, eu estava tão feliz. Eu estava tão diferente. Eu estava tão mais alegre. Depois daquele dia eu senti que eu preguei melhor. Depois daquele dia eu senti que era mais leve. Depois daquele dia eu senti mais facilidade em não pecar. Sabe por quê? Porque eu conheci uma outra estação do poder de Deus. Porque eu entendi que não é só sobre anotar as coisas que o pastor falou, mas viver aquilo que ele está me induzindo a viver, aquilo que ele está me estimulando a viver e dar. Quando a gente para de achar que é só sobre nós e a gente passa a agir a partir do poder de Deus. O que eu experimentei aquele dia mudou minha vida. Meu irmão, depois daquele dia eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para fazer um curso nos Estados Unidos, todo o dinheiro que eu tinha guardado a vida inteira, e estou fazendo agora online de novo. Sabe por quê? Porque eu encontrei algo precioso. Meu irmão, eu abro mão de tudo para viver mais disso. E eu vivi outras experiências depois disso, e eu não me contento. Eu quero mais, porque eu sei que Deus sempre tem mais. E quando Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia, do seu Espírito sobre nós, meu irmão, a gente se sente tão bem. Porque a gente passa a viver mediante a força do Senhor e não a nossa. Só o poder de Deus é suficiente para vivermos essa vida, mesmo com as nossas limitações. E muitas pessoas não abrem os olhos para isso. Tem uma missionária que faz um trabalho em Moçambique que eu amo. Inclusive, meu irmão, eu estou orando muito para que Deus me proporcione para Moçambique um dia ver o trabalho dessa mulher. Eu estava planejando no ano que vem, mas Moçambique está passando por vários problemas, assim. Está como se fosse uma guerra, não chega a esse nome, mas cheio de problema político, assim, e a instituição que eu faço parte não está mais levando a galera para lá. Então, ora aí, se Deus quiser, essa guerra acaba, essa tensão acaba, eu consigo ir para Moçambique, é um desejo muito grande no meu coração. E ela disse que quando ela foi para Moçambique, ela não sabia o que ela ia fazer. Ela só começou a cuidar dos pobres. E em Moçambique, naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha muita pobreza. Principalmente crianças que tinham sido abusadas, que viviam a vida se prostituindo, porque os pais abandonavam, e que por isso tinham muitas doenças. Ela e o marido dela começaram a cuidar dessas crianças. No final, eles fundaram um orfanato que eles já supriam mais de 100 crianças. E essas crianças, elas não só eram servidas, elas eram tão cheias do Espírito Santo que elas iam para a rua ajudar outras crianças perdidas. E o orfanato foi crescendo. Em 3 anos, ela já tinha ali mais de 100 pessoas no orfanato dela. Só que o que aconteceu? Como ela tinha pouco dinheiro, poucos recursos, ela se entregou totalmente ao trabalho. Ela estava muito cansada, ela não aguentava mais. Era muito problema para resolver, era muita conta para pagar. Por isso ela começou a orar a Deus. Fala, Deus, me proporciona algo que eu possa ouvir a sua voz, algo que eu possa ser tocado pelo Senhor, para que eu continue fazendo a obra que o Senhor me chamou para fazer. E sabe o que aconteceu? Ela recebeu um convite para ir para o Canadá. A pessoa ia pagar para ela dar o testemunho na igreja dela no Canadá. E ela fez isso. E conforme ela estava indo lá para compartilhar a palavra, ela se sentiu impactada pela vida das pessoas. E
ela disse que um dia ela foi lá no apelo do pastor. E quando o pastor fez o apelo, ela foi na frente, ficou dos joelhos e ela teve uma visão. Nessa visão ela dizia que vinha Jesus com uma roupa muito simples, toda rasgada. Ele estava todo machucado, todo sujo. E ele falava assim: olha, com o pão que eu vou te dar, você vai alimentar todas essas crianças. E ela falava que era um pão muito pequenininho. E quando ela olhava para trás, tinha uma multidão de crianças. E ela comeu do pão primeiro e começou a entregar o pão para todas aquelas crianças. E por mais que o pão fosse pequenininho, as 300 crianças foram alimentadas. Além disso, Jesus pegou e colocou um cálice na mão dela. E ele falou: bebe desse cálice. Ela bebeu. E quando ele disse: agora ensina as crianças a beberem do cálice também. E apesar de ser um cálice bem pequenininho, todos os 300 tomaram daquele cálice. E aí no final, quando Jesus parecia ir embora, ele olhou para aquela mulher e disse o seguinte: olha, porque eu morri por eles, eu sempre serei suficiente. Continua fazendo o que eu pedi para você fazer, e você vai ver grandes coisas acontecendo. Ela voltou para Moçambique renovada. Ela teve muitas outras dificuldades. Hoje a instituição que ela lidera tem faculdades em Moçambique. Ela conversa lá com os governantes, porque todo mundo quer saber o que ela faz para tirar as crianças da rua. Ela tem vários orfanatos espalhados pelo país, porque ela entendeu uma coisa: que por mais dela já conhecer, quando ela busca conhecer a Deus, o poder de Deus vem, e com o pouco que nós temos, isso se torna suficiente para vencermos as nossas dificuldades, porque Cristo é e sempre será suficiente para nós. É por isso, meu irmão, que a gente não precisa apenas saber, a gente não precisa só conhecer, a gente precisa viver como quem realmente sabe aquilo que somente o Senhor pode nos fornecer. E quando a gente vive dessa maneira, Deus opera maravilhas em nós. Prometo que é a última história que eu vou contar. Há um tempo atrás eu estava assistindo um podcast com uma jogadora de basquete brasileira. O nome dela é Hortência. Eu não sei se você sabe, mas a geração dela foi a única geração da história do Brasil a ganhar o Campeonato Mundial de Basquete. E aí naquele momento a pessoa que estava entrevistando ela perguntou: olha, eu queria saber qual que é o segredo aí dessa seleção, porque já foram tantas outras seleções e só vocês ganharam. O que vocês acham que tinha de diferente naquele time? E aí ela começou a falar assim: olha, aquela geração foi diferente porque eles entenderam a diferença entre perder e de ser um perdedor. E a pessoa que estava entrevistando perguntou assim: como assim? Ela disse assim: olha, quando você perde, você sabe que você fez tudo o que você podia para vencer, mas perdeu. E esse sentimento é ruim. A gente dorme difícil, fica umas semanas complicadas, mas a gente sabe que a gente fez o nosso melhor e por isso a gente perdeu. Mas sabe qual é o sentimento do perdedor? O sentimento do perdedor é quando a gente sabe o que precisa ser feito, não faz e perde. E aí a gente se sente um derrotado, porque a gente está sempre sendo derrotado não pelos outros, mas por nós mesmos. Sabe o que aconteceu com aquela seleção? A gente era muito boa, mas 4 anos antes, a gente sabia o que precisava ser feito e não se esforçou. E por 4 anos, a gente ficou se lamentando porque a gente foi perdedor. Mas a gente, nos outros 4, começamos a pensar assim: vamos fazer tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente pode. Porque se a gente perder lá, a gente perdeu. Mas a gente não vai se sentir como um perdedor. E muitas vezes, a vida com Deus, ela se torna desgostosa, se torna sem sabor, porque a gente se acostumou a ser um perdedor na vida de intimidade com Ele. A gente sabe que a gente tem que orar, a gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia, a gente sabe que a gente tem que buscar mais de Deus, a gente sabe que a gente tem que viver em santidade, a gente sabe que a gente tem que estar em comunhão sempre com os irmãos, buscar ser discipulado, ajudar outros, a gente sabe que a gente tem que evangelizar, mas sabe o que acontece? A gente não busca. E sabe qual é o sentimento que a gente fica? Não é o sentimento que a gente perdeu, porque quando a gente está fazendo tudo com Deus e erra, a gente sabe: perdeu, mas vamos voltar, vamos fazer as coisas. Mas quando a gente sabe todas as coisas e não pratica, a gente se sente mal. O pecado pesa, fica difícil andar, fica difícil caminhar, fica difícil ir para frente. Muitas vezes o cristão não vive a vida de Deus, porque ao invés de só perder de vez em quando,
ele insiste em viver a vida como um perdedor, sendo que Jesus já venceu tudo aquilo que nos priva de viver a vida que ele preparou naquela cruz. E quando a gente se apodera disso, quando a gente crê nisso, a gente começa a pedalar. A gente não olha para trás. A gente quer conhecer mais. E ao invés de regredir, por termos intimidade com Ele na nossa vida de oração, nós temos acesso ao coração do Pai. E o coração do Pai transforma os nossos corações. Eu acho tão bonita aquela parábola que Jesus conta sobre um homem que preparou uma festa. E ele chamou os mais ricos, aqueles que tinham muitas posses, muitas coisas para ir para essa festa. E como eles tinham muitos afazeres e muitas coisas para fazer, eles não foram na festa desse homem. Então aquele homem fala, então vai para a rua e convida qualquer um. E muita gente vem para a festa. E o pessoal está comendo, se divertindo, mas chega um momento que o dono da festa olha para uma pessoa e vê que ela não está vestida de forma adequada. E ela fala, vai embora daqui, porque você não está vestido de forma adequada. Você tem que ir embora. E aí Jesus encerra a parábola dizendo que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. E sabe por que Jesus diz isso? Porque quando a gente está mal, quando a gente não tem nada, qualquer festa a gente vai atrás. E sabe o que acontece quando a gente fica desempregado? A gente vai atrás de Jesus. Sabe o que acontece quando nossos relacionamentos não estão legais? Quando nossa família não está bem? A gente vai atrás de Jesus. Mas sabe o que Jesus faz? Quando Jesus percebe que na festa dele tem alguém que não está vestido de forma adequada, Jesus olha, ou você se transforma, ou você muda, ou essa festa não é mais para você. E sabe o que aconteceu com a gente? A gente se acostumou a estar com a roupa errada na festa de Jesus. E aí ao invés de desfrutar da festa, a gente fica isolado na festa dele, no quartinho do lado, distante. Mas tem uma coisa boa no Senhor. Alguns poucos foram escolhidos. Alguns poucos foram escolhidos para não ficar com a mesma roupa. Alguns poucos foram escolhidos para buscar cada vez mais em Deus. Alguns poucos foram escolhidos para buscarem o Senhor com intimidade, para buscarem o Senhor de verdade e para serem transformados para a honra e glória do nome dEle.